Olá, boa tarde. Estamos aqui continuando a nossa videoaula sobre a ditadura militar. Agora vamos falar sobre o governo do Costa e Silva. Aula anterior nós falamos sobre o primeiro governo militar, falamos sobre as AIs, da AI-1 à AI-5, a suspensão dos direitos políticos, a suspensão da Constituição, a entrada das multinacionais no Brasil, a questão do slogan dessa conjuntura política que são os militares, que é o crescimento econômico, por mais que tentasse camuflar toda essa repressão que os militares realizavam sobre a população. E aqui eu vou falar para vocês um pouco do governo do Costa e Silva. Na aula passada eu falei para vocês um pouco do governo do Castelo Branco, aonde o Costa e Silva foi um governo no interior do qual aumentava os protestos contra a ditadura militar. Na realidade é assim, gente, não é que o governo dele foi mais severo do que o do Castelo Branco, é que na realidade as AIs e a suspensão do direito constitucional fez com que acontecesse o quê? Que a população fizesse mais protestos, as pessoas iam sumindo, a repressão ia aumentando, o sufocamento da população aumentava e os indícios que tinha algo acontecendo de errado cada vez aumentavam. E isso fazia com que acontecesse o quê? O aumento dos protestos contra a ditadura militar. Aconteceu greves contra o arroxo salarial, que eu falei para vocês que eles queriam conter a inflação, contendo somente o aumento salarial, como se uma inflação fosse ser contida por uma minimização do salário mínimo. Algo totalmente incoerente, né? E aí teve denúncias contra a fome do povo, denúncias contra a tortura, ocorreu um maior número de passeatas contra a ditadura militar, e isso resultou no ato institucional mais forte e rígido, que foi a AI-5, onde em 1968 o Congresso Nacional foi fechado. E os militares estabeleceram a linha dura. Essa linha dura, gente, perseguia, reprimia, decretava estado de sítio, intervia, prendia, matava, sumia com as pessoas da noite para o dia, e acredito que foi a mais forte e truculenta. Eles intervinham nos estados, nos municípios. Eu falei para vocês que nas outras AIs, cassou os mandatos políticos e depois nomeou os prefeitos e governadores. E agora, além de nomear prefeito e governador, eles não confiavam totalmente nesses prefeitos e governadores, e eles intervinham nos estados e municípios. Cassavam os mandatos da noite para o dia, suspendiam os direitos, algo que eles já estavam realizando, e eles fortaleciam, batiam na tecla da suspensão dos direitos políticos e demitia funcionários públicos. A exoneração sem motivo acontecia da noite para o dia. Eu acredito que é mais ou menos assim, pessoal. Eu sempre falo para os meus alunos que eu, como professora de história, não sobreviveria nesse momento e que eu preferia me matar. Eu sempre falei isso para os meus alunos do 9º ano e do 3º ano, porque eu acho que se for para viver uma tortura implacável, sangrenta, extrema do jeito que ela acontecia, eu preferia me matar. Eu sempre falo isso para os alunos e eu falo isso para vocês, 3º ano. E eu tenho um livro que eu li, que foi um divisor de águas na minha mente, que foi o livro da Olga Benário. E esse livro foi um livro que mexeu muito comigo psicologicamente. Eu tinha 19, 20 anos, estava no meu primeiro ano para o 2º ano da faculdade, e foi o professor de História do Brasil que passou esse livro. E esse livro me fez questionar muitas coisas, que Deus é esse, que vida é essa, que política é essa, que Brasil é esse, onde as pessoas morrem das formas mais brutais. A Olga Benário, ela morreu num campo de concentração, mas ela tinha uma amiga chamada Zaibo, que ela morreu de hemorragia interna. Por que será? Dentro de um quarto. E a Olga viu ela morrer. O marido da Zaibo mostra, nesse livro da Olga Benário, que ele enlouqueceu e que ele foi parar num sanatório na Alemanha. Por que será? Então, assim, o grau da tortura. Além disso, nós também temos algo assim que mexe muito comigo, que o Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário foi extraditada do Brasil tendo direito, porque estava grávida de um brasileiro, e tendo direito de ficar no Brasil. Ela foi extraditada, ficou com sua filha no colo, até o momento de amamentação, tiraram sua filha do seu colo e ela foi para um campo de concentração. E detalhe, o dia que ele saiu da prisão, ele recebeu uma carta
que ela estava, naquele exato momento, subindo num campo de concentração. Sabe o que ela fez? Sabe o que ele fez, pessoal? Ele subiu no palanque e apoiou Getúlio Vargas. Então, assim, eu pergunto para vocês, por quê? Ele subiu porque ele realmente apoiava? Teve uma época que eu achava que ele não tinha escrúpulo. Como ele vai subir e apoiar alguém que extraditou sua mulher? Ela foi para um campo de concentração e ali ela morreu, porque não tinha escolha. E eu também visitei um museu nacional que mexeu muito comigo, que é em Fortaleza, que ele mostra a história do Frei Tito. O Frei Tito foi um frei que ficou louco. Ele foi preso, depois ele foi exilado, ele foi enviado para a França. E quando ele foi enviado para a França, o que aconteceu? Ele não queria mais participar nem das práticas religiosas da própria Igreja Católica, porque uma das práticas de tortura que eles faziam, um exemplo bem mínimo e bem simples que eu vou dar para vocês, é o quê? O choque na língua. Padre, toma o seu cálice. Então, assim, o grau da tortura e do sofrimento que as pessoas sofriam. E isso é algo assim que, nesse período, para mim, foi um divisor de águas. Eu acredito que para vocês estudar a ditadura militar não é algo interessante. Eu não gosto quando eu percebo que tem pessoas que colocam um slogan, volta à ditadura militar, fim dos direitos democráticos, porque isso é um anacronismo brutal, horroroso, monstruoso, de pessoas que não viveram esse momento. Eu tenho colegas professores de história que viveram esse momento. Eu tenho colegas que participaram da fundação do PT no seu idealismo e que não gostam mais de participar, porque isso em si é o que foi a ditadura. E a ditadura, ela vai muito além. Eu não mostro, eu falo para vocês terceiro ano, e eu sempre falo, eu não mostro para os meus alunos em sala de aula essa visão impactante, porque ela é uma visão impactante, ela é uma visão fria, gelada, da gente sentir com as emoções, que não é interessante. Então, quando eu falo para vocês dessa AI-5 que intervém em mandato político, caça mandatos, suspende direito, persegue, prende, suprime, reprime, mata e some com as pessoas, eu falo para vocês o seguinte, que, com certeza, se hoje vivêssemos uma ditadura, eu sairia para ir embora, e isso sempre falo para os meus alunos, em terceirão. E aí iam falar, professora, a senhora pode ir ali com a gente? E amanhã eu ia voltar dando aula totalmente diferente para vocês, e vocês nunca saberiam o porquê. Então, eu acredito que a ditadura militar é mais ou menos isso. Na AI-5, Costa e Silva decretou prisão de Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, pessoal, ele é um pivô político na farsa da história do Brasil, que ele está desde a época de Getúlio Vargas. E a AI-5 foi tão forte que foi a única AI que conseguiu prender Lacerda. E detalhe, JK, que eu até falei para vocês em uma aula anterior, que ele era visto como um comunista, ele foi fundador da cidade de Brasília, trouxe a capital do Brasil para o coração do Brasil, e com isso ele foi considerado, na realidade, um perigo para a política brasileira. Então, ele é nessa aí que prende o Lacerda, que prende o JK. Então, para nós termos noção da força que essa aí tinha, da truculência que ela agia e o que eles queriam acabar. Eles queriam silenciar tudo. E até os pivôs políticos mais fortes da historiografia do Brasil e da história política do Brasil foram presos nesse momento. É como se nós pegássemos Danton, que foi preso por Robespierre e foi guilhotinado na época da Era Jacobina, que é após a Revolução Francesa, ou seja, um período do terror da história da França e, no caso aqui, da história do Brasil. E é como se nós pegássemos um Stalin que prendeu Trotsky, que era o pai do idealismo da Revolução Russa, e matou. Então, assim, é uma força de truculência política extrema. E ele também cassou o mandato de centenas de políticos e deputados brasileiros. Eu quero que vocês destaquem que são centenas de mandatos políticos. Não é um mandato político ou dois. Não é um funcionário público ou dois. São centenas. Então, nesse momento dessa aí e dessa suspensão dessa Constituição Federal, era como se tivesse ocorrendo uma varredura extrema na historiografia e na política brasileira. E nós também, eu vou falar hoje para vocês somente até aqui esse governo da junta militar, que depois do governo do Castelo Branco e do Costa e Silva, vem a junta militar, onde confia em Pedro Aleixo e elabora um anteprojeto de uma nova Constituição.
Gente, nós estamos no ápice. Nós vivemos 1964 e 1968 até agora. Vivemos 5 atos institucionais e vivemos o pior deles, que é a AI-5. E agora uma junta militar que vai tentar reelaborar uma Constituição. Para a próxima aula, eu vou mostrar para vocês os 2 últimos governos da ditadura militar. O governo do Ernesto Garrastazu Médici é um governo bastante forte, truculento, e a reabertura democrática no fim da ditadura militar ainda é forte, truculenta, mas não tanto quanto nesse momento. O governo da junta militar confia em Pedro Aleixo para elaborar um anteprojeto de uma nova Constituição. E eu falo para vocês, nós temos militares, nós temos coronéis, nós temos multinacionais capitalistas existentes no Brasil. Eles vão aceitar isso? Eles vão agir com tranquilidade ou eles vão caçar essa possibilidade de uma nova Constituição? E é óbvio que o Pedro Aleixo foi afastado e o Brasil foi governado por uma junta militar nessa troca de mandato para mais um governo militar. Esse conteúdo, gente, para mim ele é muito relacionado com a Segunda Guerra Mundial. Ele é um conteúdo triste e ele é um conteúdo muito forte e ele é um conteúdo que nós não temos noção dele. E há uns 2 anos atrás, eu tive uma aluna do 3º ano que ela falou assim para mim e marcou, e eu vou deixar isso daqui para vocês hoje. Ela falou, professora, meu pai viveu nesse período e ele fala que não foi assim. Mas nós sabemos que foi assim. Essa aluna já está fazendo faculdade, hoje em dia eu falei, seu pai viveu um momento que ele não via maldade. Ele via as multinacionais crescendo, ele via a economia brasileira crescendo e ele via uma ordem, algo que não existe hoje. Mas realmente não acontecia. Eu falei para ela assim, pessoal, que era anacrônico ela comparar hoje com a época da ditadura. E é anacrônico também nós trazermos a ditadura para esse momento atual. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês os 2 últimos governos da ditadura militar e a reabertura política. Eu queria pedir desculpa para vocês por não conseguir passar todo o conteúdo. Na aula passada, eu passei 5 governos para vocês. Eu acho que é muito denso, eu acho que não pode ser assim, porque nós estamos falando praticamente de Brasil contemporâneo e é algo que existe muita conjuntura e infraestrutura econômica, política e cultural, e que eu acredito que nós temos que respeitar essas etapas. Então, na próxima aula, eu gravo mais uma aula para vocês e eu finalizo o conteúdo da ditadura militar para eu poder falar da reabertura política. O que eu quero que vocês fiquem para vocês? Essas 5 AIs, a repressão, com a forma como que ela acontece, e esse divisor de águas, que para mim foi, eu acredito que para vocês também, de certa forma, acontece. Já tive alunos do ensino médio, que já terminaram o ensino médio, que quando leram, eu tive uma aluna que leu Augusto Cury, um livro que ele fala sobre a Segunda Grande Guerra Mundial, que para ela foi um divisor de águas. Que a gente não precisa ter essa brutalidade e essa monstruosidade de querer falar de ditadura ou de autoritarismo ou fim dos direitos democráticos, que se isso foi constituído, conquistado, que seja respeitado e mantido pela população brasileira. Porque se os políticos não manterem, não vão manter porque vocês, população brasileira, não querem que seja mantida. Porque vocês querem que volte uma forma de viver anterior, que é totalmente anticonstitucional ou inconstitucional. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima aula. Estamos encerrando agora o 2º bimestre. E acredito que se formos permanecer nesse modelo de aula, eu vou continuar gravando essas aulas para vocês com muito carinho e atenção. Desde já, muito obrigada.